Na formação passada, nós comentamos acerca do Pai Nosso e nós praticamente finalizamos o tema da oração vocal com a oração do Pai Nosso. Sendo assim, nós podemos caminhar para águas mais profundas, explorar outros graus de oração. Lembrando que os graus de oração, eles nada mais são do que degraus que nós vamos subindo na intimidade para com Deus. Nós estamos utilizando uma imagem para representar a nossa vida espiritual, que é a imagem da amizade, a amizade com Deus. Quanto mais nós progredirmos nos graus de oração, significa que nós seremos mais íntimos de Deus, mais próximos dele, ok? Esse laço ele vai se estreitando cada vez mais. Essa imagem não é sem propósito, mesmo porque quando nós pegamos o Evangelho de São João, capítulo 15, Jesus diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Nosso Senhor, Ele não sente vergonha de nos chamar de amigos. Muito pelo contrário, para Ele é uma grande alegria. Ele se fez nosso amigo. E isso para nós tem um valor muito especial, muito particular. Sendo assim, nós devemos valorizar esta amizade mais do que qualquer outra coisa. Se for preciso perder qualquer coisa para manter esta amizade, é isso mesmo, vale a pena, ok? Porque imagina, o que nós vamos comparar a amizade com Deus? Entende? E veja só, nosso Senhor, que não sente vergonha de nos chamar amigos, Ele coloca uma condição para esta amizade. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, esta amizade que é gratuita, essa amizade que ela parte de Deus, Deus quer ser nosso amigo, Ele coloca esta condição. A condição de nós fazermos a vontade dEle. Fazer a vontade de uma outra pessoa, nós podemos fazê-la de diversas maneiras. Por exemplo, você, trabalha, seu patrão te manda fazer algo. E você faz. Mas qual é a razão de você obedecer ao seu patrão? Vai me mandar embora. Entende? Eu vou perder meu emprego, não vou receber o salário no final do mês. Ok? Então, uma outra pessoa, a tua mãe te manda fazer algo. Você vai lá e faz a vontade dela. Mas por que você está fazendo a vontade dela? Se eu não fizer, ela me dá uma chinelada. E aí... é bom fazer a vontade da minha mãe, entendeu? Mas quando se trata de amizade, nós fazemos a vontade do nosso amigo porque nós amamos. O que nos motiva a fazer a vontade do nosso amigo é sempre o amor. E não qualquer amor, mas o amor de benevolência, que é aquilo que nós já falamos nas outras formações. A benevolência é querer o bem do outro. Então, fazer a vontade do meu amigo é me unir à vontade dele, fazendo com que a vontade dele e a minha seja uma só. No fundo é isso. Quando eu faço a vontade de Deus, que é meu amigo, é a minha vontade que se modifica. A minha vontade, ela se adequa à vontade dele, por puro amor, de forma gratuita. Santa Teresinha, ela dizia assim, que ela tinha vontade de ir para o inferno, porque lá não tinha ninguém que amasse Deus. Então ela gostaria de ir lá, só para que tivesse um único coração que amasse Deus naquele lugar. E aí então ela fala assim, mas isso é impossível, não tem como. Não tem como ir ao inferno e continuar amando Deus. Mas é que o amor, ele é assim. O amor, ele é exagerado, o amor, ele é inconsequente. O amor, ele ama, pura e simplesmente, entende? Ou seja, ele é capaz de fazer loucuras, até a loucura de dizer um disparate desse, entende?
mas aquelas loucuras dos santos que estão inflamados de amor e querem que o seu amado seja amado. Enfim, então o amor é esta coisa, a amizade é esta coisa, certo? Nós seremos tanto mais amigos de Deus quanto mais nós fizermos a vontade dele. Quero chamar atenção para o versículo 15 desse mesmo evangelho, João 15:15, eu li do 13 ao 15, no qual Nosso Senhor ele diz assim: já não vos chamo mais servos, mas vos chamo amigos. O que é que aconteceu para haver esta mudança? De antes nós sermos servos e agora sermos amigos. O próprio Cristo ele diz: chamo-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Então veja só, a amizade é essa troca de confidências íntimas, esse intercâmbio de realidades que estão no íntimo do coração. A partir do momento que Nosso Senhor ele revela a vinda íntima do Pai, então nós não somos mais servos. Deixamos de ser, aspas, empregados, escravos, e passamos a fazer parte da família. Nós somos amigos. Então, a amizade, ela tem essa nota característica, essa nota importante, que é do conhecimento íntimo. E esse conhecimento íntimo, ele vem acompanhado de um amor muito profundo. Então veja só, a nossa amizade com Deus, a nossa vida espiritual, ela é pautada por um conhecimento íntimo de Deus e por um amor. O amor que leva à unidade da vontade e o conhecimento que nos faz desvendar os mistérios do coração de Deus. Então, toda a nossa vida espiritual ela vai ser marcada por isso. Nós iremos caminhar de tal maneira que sempre mais nós iremos aprofundar nesse conhecimento de Deus. Se nós não estamos conhecendo Deus sempre mais, tem algum problema na nossa vida espiritual, entende? Isso é importante. Porque veja só, a conversão ela se dá quando você tem uma experiência do amor de Deus, você conhece esse amor, ok? Esse amor te impacta de alguma maneira e você começa a modificar a sua vida. Por que modifica a sua vida? Porque você descobre a vontade dele, ok? O processo de conversão se dá desta maneira. Nós conhecemos, experimentamos o amor de Deus. Esse conhecimento, essa experiência, nos leva a modificar profundamente a nossa vida. Porque ao saber a vontade de Deus, a gente vai se adequando a ele, ok? O fato, porém, é que esse conhecimento inicial, ele não pode se paralisar, ele não pode estagnar. Ele precisa ser um conhecimento progressivo. Mesmo porque, no fundo, esta amizade ela vai ser alimentada pelo amor e o amor se alimenta pelo conhecimento. Santo Agostinho ele diz isso, ninguém ama aquilo que não conhece, ok? Ora, como é que nós iremos crescer sempre mais no amor a Deus? Nós iremos crescer se sempre mais nós o conhecermos. A vida de oração, que se dá nesta relação íntima com Deus, ela irá, portanto, realizar isso em nós. Um conhecimento e um amor. Um conhecimento e um amor. E isto é desta maneira porque Deus assim o quis. Se você parar para pensar, imagina, de todos os seres que Deus criou, os animais, de forma específica, nenhum deles é capaz de conhecer a Deus. Porque nenhum deles tem inteligência. Ou seja, não existe religião entre os animais. Ok? Não tem igreja dos cachorrinhos, dos gatinhos. Ninguém põe, o ursinho na catequese. Certo? Porque entre os animais, o fato deles não terem inteligência impede que eles conheçam a Deus. Olha que coisa curiosa. E dentre todos os animais, o único que é dotado de inteligência é justamente nós, os seres humanos. E por que Deus nos fez inteligentes? Não é possível que essa inteligência seja para construir um prédio. Não é possível que essa inteligência seja para, gerir uma empresa, ordenar um exército,
sei lá, fazer uma obra de arte, tudo isso é muito pouco, entende? Tudo isso é muito pequeno. É óbvio que essa inteligência é para conhecer o Criador. Ok? E de todos os animais, nenhum deles possui uma vontade livre, capaz de se inclinar para aquela coisa que ele conhece e amá-la, como nós seres humanos. Então, nós fomos criados por Deus de tal maneira que, desde o início, Deus queria que nós o conhecêssemos e nós o amássemos. Isso está em nós. No livro do Gênesis, quando nós lemos, nós percebemos que, depois de Deus criar o céu e a terra, todos os seres, etc., Deus desce. Deus desce no paraíso. E desce à hora da brisa da tarde. Para quê? Para se relacionar com Adão e Eva. Por que ele desce para se relacionar com Adão e Eva e não com os animais? Porque os únicos seres que poderiam conhecer Deus eram Adão e Eva. Entende isso? Então a nossa inteligência, ela não é à toa. Ela tem uma finalidade. Imagina, né? O passarinho, quando ele sai do ovinho dele, está no ninho, ele começa a se notar, né? E ele percebe que ele tem um negócio estranho lá que mexe, né? Ele percebe que tem a asinha dele. E ele fica se questionando, nossa, mas para que serve esse negócio, né? E aí, então ele vai crescendo, ele vai se alimentando, a coisa meio sem propósito, porque ele não sabe usar aquilo ali, mas ele fica se questionando. Aí ele mexe de um jeitinho, mexe do outro, a mãezinha dele vai lá e estimula ele, até que um dia joga ele para fora do ninho e o bicho sai voando. Fala, nossa, é para isso que serve, rapaz, negócio de asa, é para voar. Que ótimo, eu nasci para isso. Agora, nós seres humanos temos um negócio chamado inteligência e nós não nos questionamos acerca disso. Nossa, coisa curiosa, né? Eu tenho inteligência. Para que será que serve isso aqui? Como é que será que funciona isso? Entende? Ou seja, nós temos algo super elevado, que é a inteligência, e nós não nos questionamos minimamente para que serve essa coisa. Utilizamos todos os outros aparatos e instrumentos inferiores à inteligência. Usamos os sentidos de forma maravilhosa, usamos os nossos sentimentos, usamos a nossa capacidade de locomoção, nós usamos a nossa capacidade imaginativa, e é um negócio extraordinário. Agora, com relação à inteligência, a gente fica meio... precisa disso, será? Entende? Não, claro. Entende? O fato, porém, minhas filhas, é o seguinte. Essa inteligência que nós possuímos é uma inteligência humana, ok? Portanto, a inteligência humana, ela possui um certo limite, ok? Um limite humano. Eu vou utilizar um outro termo chamado natureza. Nós temos uma inteligência que conhece as coisas compatíveis à nossa natureza, ok? As coisas naturais. As coisas sobrenaturais, nós não conseguimos conhecer. O que é uma coisa natural e uma coisa sobrenatural? Uma coisa natural é uma coisa que foi criada por Deus. Os anjos foram criados por Deus, os homens foram criados por Deus, o céu e a terra, os animais, tudo isso está dentro do mundo natural. O que é sobrenatural? É aquilo que é divino. Porque está acima de qualquer outra natureza. A natureza angélica, a natureza humana, a natureza animal, etc. Então a nossa natureza humana permite que a nossa inteligência abarque somente as coisas humanas. Ok? Deus, contudo, ele é divino. Então existe aqui um problema. O problema é como que a nossa natureza humana, a nossa inteligência humana irá conhecer algo divino, sobrenatural. Só tem um jeito, se Deus se inclinar a nós. E é por isso que Deus descia no Éden. Porque não tem como nós nos elevarmos a nós mesmos, por nós mesmos até Deus. É Deus que se inclina e vem ao nosso encontro. Esta coisa, ela é uma definição dogmática da Igreja e se define da seguinte maneira. O magistério ele afirma assim: além daquilo que a razão natural pode atingir, são propostos para crermos mistérios escondidos em Deus, que não podemos conhecer sem a divina revelação. Então, os mistérios escondidos de Deus, ou seja, as verdades sobrenaturais, estas verdades nós não conseguimos conhecer, a não ser que Deus as revele. A vida íntima de Deus nós não conhecemos.
Não tem como, por exemplo, você consegue conhecer, sei lá, o funcionamento das estações do ano. E é isso que possibilita a agricultura, por exemplo. Você consegue conhecer as leis da física, e é isso que possibilita você, sei lá, construir um prédio. Você consegue conhecer as leis do nosso organismo, dos vários sistemas que compõem o nosso organismo. E é isso que possibilita você, sei lá, aplicar um remédio, fazer uma cirurgia, etc. Ok? Você consegue conhecer até mesmo, sei lá, a ordem do universo e deduzir que essa ordem não pode vir do nada. Alguém deve ter feito isso, porque é muito perfeito. Existe uma inteligência ordenadora disso. Mas você vai até aí. Agora, você conhecer que existe a Santíssima Trindade, cara, não dá. Você conhecer Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que o Filho é gerado e não é criado, que o Espírito procede do Pai e do Filho, você não consegue isso. Você conhecer o amor, o abismo do amor de Deus, você não consegue chegar até isso. Certo? Sei lá, você conhecer que Jesus está de fato presente na Eucaristia em corpo, sangue, alma e divindade. Essa coisa com a inteligência humana não dá para fazer isso. Ok? Estas coisas precisam ser reveladas. Que existe um céu, que existe uma recompensa, que existe um inferno. Entende? Estas coisas precisam ser reveladas da maneira como nós conhecemos. É até possível, de forma natural, deduzir que pode ser que exista um Deus que criou tudo isso e que ele vai punir os maus e premiar os bons. Até aqui você vai, entende? Mas que, puxa, este céu é reservado para os filhos e nós iremos gozar dele com uma felicidade divina. Não dá, isso tem que ser revelado. Deus tem que vir contar essas coisas para nós, certo? Então, veja só. 1 Timóteo 2,4. São Paulo diz assim: a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ora, se é vontade de Deus que todos nós conheçamos a verdade, e a verdade é o próprio Deus, então Deus tem que vir e se revelar a nós. Deus tem que vir e dizer para nós as coisas. E é justamente isso que Deus faz. Depois que os nossos pais pecaram e foram expulsos do paraíso terrestre, Deus não nos abandonou. Deus não nos deixou a Deus dará, muito pelo contrário. Ele começa todo um caminho progressivo de revelação, de relacionamento conosco. Deus vai até Abraão, chama Abraão da terra dele, manda ir para uma outra terra, promete uma descendência, dá a ele um filho, Isaque. Isaque tem um outro filho, Jacó. Deus troca o nome dele para Israel e então tem 12 filhos e essas tribos são herdeiros da promessa e Deus vai conduzindo todo este povo para que ele um dia acolha o Salvador, o Messias. E isso se desenvolve ao longo de 2000 anos aproximadamente. Até que chega na plenitude dos tempos e então Deus se encarna, Deus entra na história. O que é que significa dizer que Deus entra na história? Deus desceu dos céus e veio viver conosco aqui na terra. Deus assumiu uma natureza humana. A segunda pessoa da Santíssima Trindade se uniu a uma natureza humana, ou seja, a um corpo humano e uma alma humana. Nosso Senhor Jesus Cristo não é uma pessoa humana, é uma pessoa divina. Você é uma pessoa humana, ok? Você que é uma pessoa humana, você tem um corpo humano, você tem uma alma humana. Unidos forma a sua pessoa, ok? Em Nosso Senhor não é assim. Em Nosso Senhor existe uma pessoa divina e esta pessoa divina, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, tem unida a Ele um corpo humano e uma alma humana. Significa que Nosso Senhor, Ele é verdadeiramente homem porque possui um corpo e uma alma humana.
ou seja, uma natureza humana. Mas ele é verdadeiramente Deus porque ele é uma pessoa divina. A divindade está unida a essa natureza humana. Portanto, Jesus é verdadeiramente Deus. Em tudo igual ao Pai. É Deus mesmo. Nossa Senhora, ela estava grávida de Deus. Ela deu à luz Deus. Deus nasceu dela. Ela é mãe de Deus. Mas ela é mãe de Deus como? Ela é mãe de Deus não porque ela gerou a divindade. Claro que não. Foi a divindade que criou ela. Ok? Ela é mãe de Deus porque ela gerou a humanidade. E deu a luz a essa humanidade. Só que essa humanidade está unida à divindade. De tal maneira que ela deu à luz Jesus. Ela não deu à luz apenas o corpo e a alma humana. Não tem como. Esse corpo, essa alma está unida a uma pessoa. E ela dá luz à pessoa. Então, se você perguntar assim, Nossa Senhora é mãe de quem? De Jesus. E quem é Jesus? É Deus. Tá, mas ela gerou o quê? Ela gerou só a humanidade. Ela não gerou a divindade? Não, claro que não. Óbvio que não. Entende? Então não é mãe de Deus. Não, ela é mãe de Deus. Porque a humanidade que ela gerou é de uma pessoa divina. É a humanidade de Deus. Então, veja só. Nosso Senhor, ao vir ao nosso encontro, minhas filhas, quando o Verbo se faz carne, ele vem fazer o que aqui? Ele vem nos contar os segredos do Pai. Ele vem se revelar a nós. Agora, você acha mesmo que o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, viria do céu e não só veio do céu de qualquer jeito, mas ele, por meio dos profetas, dos patriarcas, dos juízes, ele preparou um povo durante 2000 anos para vir do céu. Não é que ele veio de supetão. Entende? Aquelas visitas aqui. Você está em casa? Tô. Então abre o portão aí. Eu tô aqui embaixo, entendeu? Não. Ele falou que viria, ele prometeu que viria, ele disse que viria durante 2000 anos. Que era para dar tempo de se preparar muito bem, né? Eu vou lá na sua casa, hein? Quando é? Daqui 2000 anos. Prepara aí. Pô, dá para preparar muita coisa, né? E então, ele se encarna, se faz homem, para nos revelar as coisas do Pai. Agora, pensa comigo. Você acha que seria qualquer coisa que ele viria contar? Ou seja, seria uma coisa trivial, uma coisa assim, simplória? Deve ser uma coisa muito importante. Você concorda com o padre? Para ele fazer tudo isso, não é possível que ele veio contar uma fofoquinha, entendeu? Não, só vim contar uma fofoquinha e... Cara, deve ser uma coisa muito importante que ele veio contar. Ok? E se essa coisa é tão importante, seria um disparate, uma falta de respeito, eu não querer conhecer isso. Eu não querer ouvir ele. Você percebe a falta de respeito? Que é isso? Cara, durante 2000 anos eu disse que viria, eu vim, me encarnei, ok? Para te contar uma coisa, e você não quer ouvir. Como assim? É loucura? Então a coisa que ele tem para dizer a nós é muito importante, e nós precisamos parar e ouvir. Como é que nós paramos e ouvimos? Não é definitivamente pelos ouvidos da carne. Não pode ser. Porque os ouvidos da carne nos igualam aos animais. O ouvido da carne não é capaz de ouvir Deus. Porque senão o animal ouviria. Só pode ser o ouvido da alma. O que é o ouvido da alma? É a inteligência. Então é por meio da inteligência que nós conhecemos o que ele veio nos contar. Ou nós utilizamos a nossa inteligência para conhecer as verdades de Deus, ou então nós nunca ouviremos aquilo que ele tem para dizer a nós. E terá sido em vão a vinda dele. Mas a vinda dele é justamente para me salvar. Ou seja, a minha salvação depende desta coisa que ele veio me contar. Desta coisa que ele veio revelar.
Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é isso. Aquilo que ele veio me revelar, me contar, ele o fala por meio da inteligência. É por meio da inteligência que eu conheço a Deus. Não é suficiente o corpo. Todas as senhoras, eu imagino, se não todas, a maioria, fizeram, graças a Deus, acampamento. No acampamento, Deus fala na inteligência e no corpo, sobretudo no corpo. Porque, é claro, olha a delicadeza de Deus. Depois do pecado de Adão e Eva, a inteligência humana ficou embotada. A consequência do pecado original é que a nossa inteligência ficou meio fraquinha, a gente ficou meio burrinho da cabeça. E não só meio burrinho, a nossa vontade ficou enfraquecida. Então, depois do pecado original, nós ficamos burros e de má vontade. Por quê? Claro, a gente saiu do espírito e foi para a carne. E olha a delicadeza de Deus. Deus, sabendo que a nossa inteligência está fraquinha, ele se encarna, ou seja, ele assume um corpo e uma alma, e tendo o corpo, ele tem agora a voz. Oi, tudo bem? Sou eu. Por que Nosso Senhor assume um corpo para ter cordas vocais e poder falar conosco? Porque nós saímos do espírito e fomos para a carne. Ele que é um Lorde, ele que é Deus, ele que é bom, misericordioso, ele desce na nossa altura. E ele fala ao nosso corpo. Mas não para ficarmos no corpo, mas para voltarmos para o espírito. Então o que acontece? Você vai no acampamento, Deus fala poderosamente e no corpo. E é por isso que tem todas aquelas coisas que tem no acampamento. Que eu não posso falar porque é segredo. Mas não só no acampamento. Você vai, por exemplo, sei lá, no Florirá, no Cursilho, você vai no Encontro da Renovação Carismática, ok? Todos esses retiros, Deus fala poderosamente no corpo. Porque geralmente nós vamos a esses retiros, tirando aqueles que já estão mais adiantados, geralmente iniciantes. E é para esse povo mesmo. Você pega a pior raça que você encontra na frente e fala, cara, vamos fazer aquele negócio. Por quê? Converte. A pessoa destrava, ela anda, ela tem um encontro com Deus. E é no corpo, porque ela é muito carnal, entende? Só que depois que eu tive meu encontro com Deus, cara, não adianta viver de acampamento, não adianta viver de retiro. Vocês sabem disso. É preciso o que agora? Ter um mergulho mais profundo, uma vida de oração íntima, pessoal, a minha intimidade com Deus. E isso não se faz na carne. Não tem como eu viver de experiências sensíveis com Deus. Eu preciso ir para o Espírito. Como? Conhecendo a Ele pela minha inteligência. O fato, porém, é que não é suficiente eu conhecer Ele pela inteligência. Porque senão seria uma coisa meramente intelectual. E a vida de oração não é uma coisa intelectual. Não, é um relacionamento. Se é um relacionamento, ele está me revelando algo, eu estou conhecendo. E ao conhecer aquilo, eu vejo que é bom. E se é bom, eu amo. Então, existe uma outra dimensão, que é a dimensão do amor. A dimensão da vontade que se inclina. Por isso é que, depois da oração vocal, o segundo grau de oração é a meditação. E quais são as finalidades da meditação? São 3. Primeira finalidade da meditação, instruir a inteligência. Ou seja, você precisa saber que existe um Deus. Você precisa saber que Ele é bom. Você precisa saber que Ele é Trindade. Você precisa saber que Ele fundou uma igreja. Você precisa saber que Ele nos deu os sacramentos. Você precisa instruir a sua inteligência. Mas não é suficiente você instruir a inteligência. Você tem que convencer a sua inteligência. Se você tem uma caminhada aí de 5, 10 anos, na igreja pelo menos, ou até mais, você já recebeu muitas instruções. Várias formações, várias homilias, cursos, palestras, etc. Ou seja, você recebeu muita instrução. Só que adianta receber a instrução se você não se convence daquela verdade? E como é que se dá o convencimento da inteligência? Por meio da meditação. Ou seja, você precisa pegar aquele conteúdo e pensar sobre aquela coisa para ver as evidências daquilo.
Se você apenas recebe o conteúdo e aceita, legal. Você está aceitando simplesmente porque aquela pessoa, ela é uma pessoa, sei lá, respeitada, é uma pessoa que tem uma certa autoridade naquele assunto, ela falou com uma certa eloquência, ela falou de uma forma simples, e então você aceitou. Aceitei. Só que a hora que você ouviu uma outra coisa, com uma eloquência maior, com uma confiabilidade maior, você abandona aquilo e vai atrás de outra coisa. Porque você não viu a evidência. A evidência é vista pela meditação, ou seja, cara, isso é assim não porque o padre falou, isso é assim não porque está no catecismo, isso é assim não porque está na Bíblia, isso é assim porque não pode ser de outro jeito. Padre, por que não pode ser de outro jeito? Por causa disso, disso, disso e mais isso. A meditação faz com que você veja a evidência da coisa. Você seja convencido daquilo. Cara, é isso mesmo. Não pode ser diferente. Não tem como. Eu pensei sobre isso. Eu pensei as outras possibilidades e não encaixa. Não tem como. Não faz sentido. Não tem lógica. A coisa é assim, pronto, acabou. E esse convencimento se dá não pela habilidade que eu tenho na minha inteligência, a habilidade de perscrutar os assuntos de forma mais profunda. Não. Este convencimento se dá porque quando eu começo a pensar nas verdades divinas, Deus me ilumina. E o próprio Deus diz, filha, é isso. É desse jeito. Foi assim que eu fiz. Essa é a verdade. Ou seja, o convencimento vem não por uma perspicácia da nossa inteligência, mas por uma iluminação do Espírito Santo, que rasga um véu do nosso coração, acende uma luz dentro de nós e fala, é isso, entendi. Cara, como que eu não pensei isso antes? Só pode ser isso. É desse jeito. E não pode ser de outro jeito. Porque eu vi. Não é que eu ouvi falar, não, eu vi. Eu pensei sobre a coisa, eu meditei sobre aquilo. Nossa, que coisa maravilhosa. Se algum dia na sua vida você fez a experiência de ver uma verdade sobrenatural, você sentiu a sensação de tipo, nossa, é isso. Entendi. Hora que você tem essa iluminação, acontece uma terceira coisa, que é a terceira finalidade da meditação. Mover o coração. Seu coração é movido. Convencer a inteligência. A primeira finalidade é instruir a inteligência, a segunda é convencer a inteligência, a terceira finalidade da meditação é mover o coração. Uma vez que a sua inteligência foi convencida, porque você foi iluminado pela graça, o seu coração se move. Aí a vida muda. Então é isso. Qual que é o grande drama para algumas pessoas? Ela recebeu a instrução, mas ela não pensou sobre aquilo. E por isso ela não se dobra. Ela ouviu, viu a lógica, ela até entendeu a coisa. Não, eu entendi. Tá, e aí, você vai seguir? Não, não vou. Por quê? Porque ela não se convenceu. Por que ela não se convenceu? Faltou argumento seu? Faltou argumento do padre? Não. Faltou a iluminação da graça. Ela não colocou a inteligência dela debaixo da graça pensando naquilo. Ela não quer pensar naquilo. Ela não quer aceitar aquilo. Ela está resistindo à graça. Entende? E por isso o coração não move. E por isso ela não ama. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos dar o passo da meditação para que essa luz seja cada vez mais intensa dentro de nós, de tal maneira que nós possamos ver de uma maneira muito clara as verdades de Deus. Ou seja, nós precisamos acender um facho de luz que é o sol do meio-dia, que desvela todas as coisas diante de nós, e o nosso coração se incline àquilo para amar aquela verdade. E aquela verdade nos reforme por inteiro, sem medo de ser feliz. Porque esta verdade, ela não é uma verdade que simplesmente é inconsequente, né? Que ilumina e boa, te vira negro. Não. Essa luz, ela ilumina
E ela move o coração, ela nos fortalece, ela nos dá força para seguir aquela verdade. Ela nos conforta naquela verdade, ela nos consola naquela verdade. Ela nos ampara, porque esta luz é o próprio Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas. Então, a meditação para nós é questão de vida ou morte, meus filhos. Porque se nós não meditarmos, a gente vai caminhar nas trevas. A gente vai se perder. Não dá. Não tem outro jeito. Este convencimento da inteligência com o movimento da vontade que eu falei é o que nós chamamos atos de fé. O que é um ato de fé? Um ato de fé é um ato. Eu vou dar a definição clássica e depois eu explico para ficar um pouco mais fácil. Um ato de fé é um ato da inteligência que adere à verdade divina sob o comando da vontade, movida por Deus mediante a graça. Explicando de maneira simples, com palavras mais simples. É o convencimento da inteligência iluminado pela graça, então é a graça que convence a inteligência, e junto com esse convencimento, essa mesma luz que convenceu a inteligência convida a vontade, ou seja, fortalece a vontade para se unir àquela verdade. Então esse convencimento tem um duplo movimento de iluminação e convencimento. Deus ilumina a minha inteligência para ver e fortalece a minha vontade para querer, para se unir. Por que ele faz isso? O pecado original causou em nós o embotamento da inteligência e o enfraquecimento da vontade. A gente ficou burro de má vontade. Deus corrige isso. Só que Deus corrige isso naqueles que querem. Ele não faz isso sem o nosso querer, sem a nossa liberdade. E onde está a minha liberdade? Em meditar. Se você começar a meditar, Deus vai te iluminar e Ele vai te fortalecer. Agora, Deus não pode te obrigar a meditar. Não tem como. Às vezes, Deus dá um empurrãozinho para você meditar. Como? Mandando uma desgraça. Pode perceber, a hora que acontece uma desgraça, um acidente, você para, né? E pensa, nossa. Aí você tenta entender, nossa, o que aconteceu? Às vezes, Deus dá também um outro tipo de empurrãozinho. Uma formação, uma palestra. Então, tem duas maneiras de Deus nos converter. Ou Ele nos converte pelo Espírito Santo que vem por meio da pregação, ou Ele nos converte com o Espírito Santo por meio da desgraça. Tanto uma coisa quanto outra nos faz parar e pensar. Quando você para e pensa, aí Deus te ilumina. Entende? É claro que esse parar e pensar depende de você. Deus só está dando um incentivo, né? Na desgraça, às vezes é bom parar e pensar. Tem alguma coisa que está acontecendo. Numa formação, numa palestra, é bom parar e pensar. Nossa, o que significa isso? É desse jeito mesmo? Que nem, por exemplo, essas anotações que as senhoras fazem. É um material excelente para você meditar. Você pegar depois em casa, ler de novo e falar assim, nossa, o padre falou isso aqui. Será que é isso mesmo? Deixa eu pensar. Será que ele tem razão? Não sei, na hora eu não concordei muito. Será que é assim mesmo? Leva para oração para você ver esse negócio. Deus vai te iluminar. Entende? E perceba que essa meditação, ela não é uma coisa intelectual, não é estudo. Estudo é outra coisa. Estudo você vai assimilar conteúdos. A meditação, você vai colocar a sua inteligência debaixo da ação de Deus, debaixo da iluminação dele. Ou seja, a sua inteligência, na meditação, vai se abrir à ação divina. Para uma comunicação mesmo, uma amizade, uma relação. Deus fala, eu não sei, não estou entendendo. Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero sentir o teu amor, quero ver o teu amor, quero ver o teu poder. Entende? É uma relação, é uma amizade, é um intercâmbio. Ok? Então veja só.
A nossa inteligência para conhecer Deus precisa da fé, tá bom? E a nossa vontade para amar Deus precisa da caridade. Então, aqui nós já temos todas as ferramentas para compreendermos a meditação. Já falamos das suas 3 finalidades, já falamos como que se dá esse movimento da inteligência, esse ato de fé. O que é então a meditação? De forma técnica. A meditação consiste na aplicação racional da mente a uma verdade sobrenatural. A aplicação racional da mente a uma verdade sobrenatural, a fim de nos convencermos dela e nos mover a amá-la e praticá-la com a ajuda da graça. Então, você vai pegar uma verdade divinamente revelada por Deus, você vai pensar sobre aquela verdade, para que ao pensar sobre ela, você se convença dela, se convencendo dela, você se mova a amar ela, e amando ela, você possa praticá-la. A meditação serve para isso. Você conhecer aquela verdade, se convencendo dela. Ao se convencer dela, você vai amá-la. Ao amá-la, você vai praticá-la. Agora, atenção. A meditação... Atenção mesmo, tá? Ainda mais que vocês são mulher, né? Mulher é boa para esse negócio aqui. Ai, padre, eu fui rezar e Jesus falou comigo. Cuidado. Ai, Deus falou comigo. Como assim Deus falou com você? Que conversa é essa? Não, estava rezando e falou comigo. Veja, Deus fala por meio da igreja. O que é que significa isso? Deus fala por meio da Sagrada Escritura, do magistério da igreja e da tradição da igreja. Então, tudo aquilo que Deus disse está no magistério, na tradição e na Sagrada Escritura. Ali está a verdade. Ah, padre, então é só ler a Bíblia? Não, não adianta só ler a Bíblia. Porque se você lê a Bíblia, você vai instruir a inteligência, mas você não está convencido daquilo. Você precisa meditar para que Deus venha e fale no seu coração o que está na Bíblia, pela iluminação da graça. Mas, se Deus te falar um negócio que não está na Bíblia, cara, não é Deus. É o capeta. É a sua loucura. É sei lá quem. Igual aconteceu uma vez com um jovem, que hoje é padre, e não sou eu, sou amigo dele. Ele estava, um menino muito santo, ele estava num grupo de oração e uma intercessora da unção. Eu posso zoar porque eu sou da carismática também. Vocês não ficam me provocando que solto uma rajada de glória aqui em oração em línguas, tá? Brincadeira. Tava na unção, aí colocou a mão nele assim. O Senhor está me revelando que Ele está te libertando do tabagismo, você vai parar de fumar. Aí o menino olhou assim, mas eu não fumo. Aí ela falou, não, o Senhor está te libertando, Deus sabe e tal. Eu falei, não, mas eu não fumo. Aí a mulher, estava meio incrédula, chegou pertinho dele assim, ele estava ajoelhado, começou a cheirar ele para ver se não tinha cheiro de cigarro, cara. Pô, o cara santo pra caramba, nunca colocou cigarro na vida, ninguém na família dele fuma, enfim. Tem esse tipo de loucura, ok? Principalmente dentro de intercessão, cara, em acampamento, nego de capela, cara, líder, enfim, vem com esse negócio, ok? Padre, Deus não faz revelação? Não tem dons carismáticos de profecia? Cara, tem. De revelação tem. Eu conheço pessoas que têm dons extraordinários, entende? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, existe um critério de discernimento. E o critério é Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Se saiu disso, cara, não é, entendeu? Não pode ser. Ok? Então tem que ter muito cuidado com essas coisas. Ah, não, vou falar em nome de Deus aqui. Cara, olha, você está falando em nome de Deus. Cuidado, entende? Ah, não, senti no coração. Tem coisa que a gente sente que não é, entende? Padre, o que eu faço então se eu estiver rezando, estiver lá numa intercessão e sentir uma coisa? Cara, chama a pessoa para conversar. Viu, vem cá, vamos conversar. Você fuma? Não, não fumo nada. Não, então tá bom. Não. Não, por quê? Não, por nada. Pronto, resolveu o problema, entendeu? É loucura o que eu pensei. É simples, entende? Não saia proclamando.
Não saia falando. Entende? A não ser que você tenha uma segurança muito grande, que é uma segurança sobrenatural. Entende? E ainda assim, nossa, tem que ter um cuidado particular. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque a meditação não tem nada a ver com esse negócio. A meditação, você irá meditar e você não vai ter uma locução interior igual o Padre Gobi tinha das mensagens do Livro Azul. Não. O que é que Deus vai falar para você? Vai falar aquilo que está na Sagrada Escritura. Você vai pegar lá o texto bíblico, vai meditar sobre aquilo, Deus vai falar aquilo para você. Vai te convencer daquela verdade e não de uma outra coisa. Entende? Pode ser que você está meditando um texto aqui e Deus te convença de uma outra verdade que você já conhecia. É que aquela iluminação ligou com a outra coisa, aí você entendeu outra coisa. Mas aquela outra coisa tem a ver com o magistério, com a tradição, com a Sagrada Escritura. Não é um negócio desconexo da igreja, não pode ser. Mas é errado a gente pedir um sinal para Deus? Não. É errado nós pedirmos a confirmação para Deus nas nossas orações? Não é errado. Entende? Só que essa confirmação Deus pode dar ou não. Ok? E Ele pode dar de uma maneira que às vezes a gente não quer. Em que sentido? Ah, eu quero tal sinal. E Deus já está dando sinais. Deus já está falando, já está claro. Entende? Por exemplo, ah, Senhor, me dê um sinal se é para eu viver a castidade. Não, você está louco. O sinal está dado, cara. Olha os mandamentos. Olha lá, 6º mandamento. Viver a castidade. Você está de sacanagem comigo. Não, o sinal que eu quero é receber uma rosa branca se é para eu viver a castidade. Você está louco. Você entende? Tem pessoas que fazem essas loucuras. Quando que eu peço um sinal? Quando eu tenho 2 coisas muito boas. Por exemplo, eu recebi 2 propostas de emprego, que são muito boas. Entende? E eu preciso tomar uma decisão. Passei em 2 vestibulares e os 2 são muito bons. Os 2 eu queria. E eu quero um sinal. Senhor, eu não quero escolher errado, eu quero que ele seja a sua vontade. Me ajuda. Me dê um sinal. Às vezes uma pessoa vai vir te dar um conselho, às vezes vai ter, sei lá, alguma coisa acontecer e ele vai indicar a vontade dele. Entende? Porque são 2 coisas boas. Aí eu devo pedir mesmo, porque eu não quero escolher. Às vezes Deus vai dar uma confirmação até interior, nem vai ser uma coisa externa. Mas você olha para um e você fala, não, não é esse aqui, é esse aqui. Ah, mas como você sabe? Não, não sei, Deus está me movendo a esta coisa. Ok? Então, nesse sentido, sim. Mas entre uma coisa boa e outra ruim, não, nunca. Entende? Então não é errado pedir sinal, muito pelo contrário. Eu já experimentei pedir uns sinais aí, olha. Ai, não deu muito certo. Assim, sei lá. O negócio é seguir pelos mandamentos, pela Sagrada Escritura, e, enfim. E vamos embora. Ótimo. Então veja só. O que é que nós queremos com a meditação? Nós queremos conhecer e amar. É isso. Basta. Ok? Então essa é uma primeira exposição da meditação. Nós vamos mergulhar. Tem mais 4 formações pela frente para aprofundar essa coisa e mergulhar ainda mais profundamente nisso. Tá bom? O que é que nós vamos fazer de exercício prático para isso? Você irá, ao rezar o terço, você vai fazer o seguinte. Geralmente, nós anunciamos o mistério do terço e já partimos o Pai Nosso e a Ave Maria de uma vez, ok? Você não vai fazer isso. Como é que você vai rezar o terço? Por exemplo, primeiro mistério gozoso, contemplamos o anúncio da Virgem Maria, sua prima Santa Isabel. Você vai parar e vai pensar sobre isso. O que é que significa esse negócio? O que é que significa que um anjo vem do céu e anuncia para Nossa Senhora que ela vai ser mãe de Deus? Ou seja, para e pensa sobre aquela coisa. Sei lá. Quarto mistério doloroso, contemplamos a subida dolorosa de Nosso Senhor Jesus Cristo ao Calvário carregando o pesado madeiro da cruz. O que é que significa isso? Como é que se deu esse negócio? Pensa sobre esta coisa. Do jeito que você consegue. Sem muitas instruções. Só quero que você pense sobre aquele mistério. Entende? Depois, nas outras formações, nós iremos lapidar isso. Nós vamos dar forma para esta coisa. Certo?
mas eu preciso que você tenha interesse em pensar sobre as coisas de Deus. Até mesmo, como eu disse, né? As formações que você anota aí, as suas anotações, leia depois ela, retoma elas e pense sobre isso. Tente entender essa coisa. O salmo que você está lendo, leia ali o salmo e fala assim, nossa, mas eu não entendi. O que é que significa isso? O que é que significa esse versículo? Pense sobre aquela verdade. Esse vai ser o exercício, ok?